Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vai ajudar muito você ou então alguém que você conhece. O nome dela é Roberta Sampaio e ela é psicóloga. Ela tem muitas e muitas e muitas horas de estudo num assunto que a gente vai pegar aqui hoje e vai esmiuçar. Só que eu costumo fazer de brincadeira, vai ser efeito reverso. Por quê? Porque muitas mulheres reclamam de relações narcísicas, seja com pai, seja com marido, relacionamento em geral, né, o sofrimento da mulher. E a gente sabe que é um sofrimento real e que precisa realmente o mundo inteiro saber, isso precisa ser dito. Só que tem o outro lado da moeda, existem homens também que passam pelo mesmo trauma, que vivem o mesmo sofrimento e não tem nenhum tipo de respaldo, porque a lei protege muito as mulheres e os homens, além de não ter uma lei que protege tanto assim, também tem culturalmente a vergonha de procurar um psicólogo, de explanar o assunto, né? Que realmente, se o homem não tiver uma cabeça aberta, é capaz dele morrer com isso, adoecer com isso. Então, eu chamei a doutora Roberta aqui para a gente falar de relações narcísicas, mas hoje a gente vai ficar pegando mais o lado do sofrimento do homem. Né? Porque todo mundo fala do da mulher, a gente vai dar uma olhada pelo outro ângulo, que também existe bastante sofrimento, mas deixando claro aqui, sem eximir que as mulheres também que passam por isso, que reclamam, elas têm toda a razão e tem mais é que botar a boca no mundo mesmo, entendeu? Então, aqui, eu não estou querendo aqui diminuir um para aumentar o outro. Eu estou querendo dizer aqui que ambos têm o mesmo tipo de sofrimento, tá legal? Então, é isso aí. Doutora Roberta, é um prazer receber aqui uma psicóloga que já está virando habituê do estúdio, né? Aqui no meu podcast é a primeira vez, mas vai ser a primeira de muitas. Os convites já ficam aqui já abertos para você. E vamos falar um pouquinho sobre as relações narcísicas, mas aí você explica um pouquinho também do que significa isso, porque tem muita gente que ouve, mas não sabe exatamente do que se trata, né. É Então vamos ver verdade. aí. É, É um tema, assim, que está muito em voga, né, mas também tem muita desinformação. E aí eu acho muito legal a gente ter essa oportunidade para poder esclarecer, né, de uma maneira mais técnica, assim, mais teórica, sim, o como é que é o funcionamento. Porque tanto de um gênero quanto do outro, né, eu gosto sempre de ressaltar que tem muita demonização no termo, e não é isso, sabe, são pessoas que desenvolveram um mecanismo de defesa ainda na infância, porque não suportavam ou o sofrimento, também pode vir por muita bajulação, né, falta de limite, mas que, construíram, né, uma maneira de ser no mundo que acaba sendo tóxica para quem convive. Então é importante a gente ter bastante informação sobre o sim. assunto. Tá certo. Então eu vou começar aqui te fazendo uma perguntinha, porque eu fiz assim, eu fiz uns tópicos, assim, por exemplo, o primeiro eu coloquei assim: "A origem do sofrimento", né. Muitos homens relatam ter tido mães narcisistas ou crescido em lares onde a figura feminina central era abusiva emocionalmente. Quais são as principais marcas psicológicas que esse tipo de criação pode deixar neles, né, nos homens, no caso, quando chegam à vida adulta? Olha, eh são vários, São né. São várias questões que a pessoa que carrega por ter sido criado por uma mãe narcisista, né. O que que acontece? A mãe narcisista, ela não consegue se separar. O filho é uma projeção dela, e aí fica uma coisa muito confusa, porque ela faz o filho ou a filha se sentir responsável pelas emoções dela. Então se ela desregula emocionalmente, a culpa é do outro. Sim. Por que que o como é que é esse mecanismo de defesa? A pessoa, ela tem um falso self, um falso eu. Ela não tem um eu verdadeiro. Então, quando ela está desregulada emocionalmente, ela projeta em quem está próximo o mal o mal-estar que ela está sentindo. Então, você ela se mistura com esse filho. Uhum. Né, ela se mistura na vida dele, ela quer decidir por ele, fica uma coisa não vai
fazendo o processo necessário, saudável, que aí se tornando dispensável. Não, ela fica aquela voz ferrenha, muito crítica, que diminui, que desqualifica o tempo todo, massacrando a cabeça desse filho. E aí ele fica com uma péssima autoestima e fica completamente dessensibilizado para o que é comportamento abusivo e por isso acaba caindo muitas vezes numa repetição, né, e se relacionando com uma mulher narcisista também. Engraçado, né, como é que o sofrimento, eu não sei se isso aí também é uma coisa, assim, que está dentro, né, do inconsciente, você não percebe que você não gosta do estilo de vida que você foi criado, mas você acaba procurando uma pessoa que vai É. te dar exatamente a mesma coisa que você não gosta. Tem Isso uma mecânica, né, assim, na psicanálise que a gente chama de compulsão repetição, isso. né, e dentro desse mecanismo de funcionamento, a pessoa ela ela fica, vamos dizer assim, com um condicionamento neurológico, com aquelas emoções, elas ficam engatilhadas. Então ela se relaciona no mundo aonde é o conhecido, Ah, não o sim, confortável. sim. É completamente desconfortável, mas é aquele lugar que eu já sei administrar, eu já sei navegar, então é conhecido. E como, poxa, foi uma figura central, educadora, a mãe, que emanou, né, essa informação confusa e ambivalente de amor e dor, quando ele reencontra isso, isso gera estresse crônico, e aí a pessoa confunde que é paixão, porque ela fica ansiosa, o coração bate acelerado, só que é estresse crônico mesmo, entendeu? É competição. Tá muito longe de amor, né. Não, é o trauma falando assim: "Perigo, perigo", É, e você: "Nossa, tô apaixonado por é, essa ma menina". mas esse perigo é algo que engraçado, né, que traz segurança pelo fato de ser conhecido. Exato. Isso é muito triste, gente. Né, e assim, e a mecânica inconsciente, obviamente, é o quê? É fazer com que essa pessoa difícil do meu presente vai me amar como eu não fui amada no meu passado, e aí eu vou curar meu trauma. Nossa senhora. Mas não acontece nada disso, né. Nunca. Eu for uma pessoa difícil que vai me retraumatizar anos e anos a fio, vai sair um caco de pessoa daquilo ali completamente confuso mentalmente, porque a convivência com uma pessoa narcisista, ela é um pouco enlouquecedora. Em que sentido? Porque eles fazem gaslighting o tempo todo. Eles distorcem a narrativa da realidade. Então eles te convencem o tempo todo que o que você viu, você não viu, que o que você ouviu, você não ouviu, que o que você sentiu, você não sentiu. Então, na realidade, você é o grande malvado da história. Exato, porque esse falso self, essa Aham. capa protetora, ela é muito egóica, ela é muito pautada no ego, e o ego é tudo sobre eu, né. Eu E ela sou não mais erra, né. importante, e ela Não é. nunca E não tolera erra. crítica. A crítica é insuportável. E aí o mais confuso é que a crítica não necessariamente vem uma crítica direta. "Ah, sei lá, você chegou atrasado?". Uma coisa Não, pontual, no caso. não precisa ser algo direto. Se você me pergunta assim: "Ah, você concorda com essa roupa que eu comprei, que eu gastei 10 milhões, não sei o quê?". Falar: "Ah, legal, acho que você está feliz aí, mas eu não compraria". "Como assim você não compraria?". É subentendido uma crítica à falta de concordância também. E eles têm uma tendência de fazer muito assim: "Você não está concordando comigo porque você não está entendendo direito", Sim, sabe. sim, "Você é meio O idiota, problema é você não sempre do está outro. entendendo direito", sabe. Entendi. Então diminui e é de uma maneira muito sutil. Eu tinha separado uns exemplos aqui, inclusive você tá vendo, o papo flui. Eu ia começar com a culpa constante, que foi exatamente isso que você falou, né. E a autoconfiança minada, né. Eu tirei aqui alguns, na realidade 3. Hum. A culpa constante, né, a autoconfiança minada e a vergonha do próprio sucesso. Essa autoconfiança minada, né, ela no caso, eu botei aqui, antes de tomar decisões simples, como trocar de emprego ou até cortar o cabelo, ele sente que precisa sempre da aprovação da mãe, né, a gente está falando aqui ainda na relação, né, Mãe e mãe filho. e filho, mesmo sendo adulto, pois foi condicionado a acreditar que não sabe o que é melhor para si. Você vê, independente da idade, esse homem não cresceu porque alguém tolhiu.
É. né. E aí volta para o início, né, do que eu falei, como a mãe ela não se separa desse filho, ela se É. mistura, ele nunca vai fazer nada certo, ele tá sempre errado de alguma maneira e ele tá sempre querendo agradar, querendo ser amado, Sim, sim. querendo, Querendo né, aprovação. É, querendo é. aprovação, Uhum. né. Essa mãe ela se mistura, ela não tem esse eu separado do outro. O filho é dela, a propriedade dela, ela deu a vida e ele leve lealdade para toda a eternidade. Você já imaginou a vida triste de uma nora? É terrível, né, porque esse cara é casado com essa mãe. É. Ele não É. como é que você vai casar com 2, né? A Uhum. mãe a mulher fica de amante da relação, É e o verdade. cara fica casado com a mãe. Nossa, e fica numa sinuca de bico, né, porque não quer criar atrito com a mãe e nem com a Não esposa, consegue crescer, não que cresce. significa ter sua autonomia e É. desvincular, e ele criar né, essa divisão: "Olha, eu sou adulto, eu sou um eu inteiro, não invado o meu espaço", que é o que é necessário ser Uhum. feito para ter uma vida saudável. Ele não consegue, porque ele não teve forças para isso, não se estruturou, ele acha que ele só que a grande loucura dessa história toda é o quê? O narcisista, ele é um grande ilusionista, porque quem precisa desse filho é a mãe. Como ela não se autorregula, ela precisa das outras pessoas para se regular. Sim. Ela não tem essa capacidade. Então ela precisa, só que ela cria a ilusão de que quem precisa é o filho que precisa de mim, porque você faz tudo errado, então deixa a mamãe te ajudar a escolher certo. Nossa. Eu fico imaginando uma situação dessa. Primeiro que eu passo mal só de me imaginar no lugar desse. Você já pensou você chegar numa idade adulta e você não tem estrutura emocional, por quê? Você não vai ter uma relação saudável se você não fizer muita terapia, né, porque você já vem de um histórico totalmente centrifugado. Imagina uma máquina de lavar centrifugando, aquilo é o a Desde que nasceu. as suas emoções naquele turbilhão. Como é que você vai parar esse ciclo, vai se equilibrar para viver uma vida equilibrada? Sem terapia, sem você perceber o problema, que tem gente que vive isso e É, não percebe o não percebe problema. o problema. Gente, isso é muito doido mesmo. E também, a vergonha do próprio sucesso que fica aparecendo, Ah, até tá. eu anotei aqui, se conquista algo como um aumento no trabalho, em vez de se sentir feliz, fica com medo da reação da mãe, né, que É, pode diminuir ou ironizar. "Ah, não é grande coisa, eu já fazia isso na sua época", é na porque sua idade, no caso. tanto o pai quanto a mãe narcisista, né, eh, ele ensina o filho que só tem ali um rei ou uma rainha naquela casa, todo mundo tem que gravitar em torno dele. Você ultrapassar essa pessoa e ter sucesso é um grande problema para a dinâmica familiar. Uhum. Então quem você pensa que é para me ultrapassar? E aí você não se permite brilhar, você não se permite, né, deixar a sua luz, n como a gente deve deixar a nossa luz brilhar, ser quem a gente é, ser autêntico, ter a nossa autenticidade. Não é permitido isso dentro dessa estrutura. E essa criação é tão louca, porque você às vezes nem acredita que tem luz. Não, verdade. Que basta você entender, aprender e você acender a sua luz. Mas você acha: "Não, isso não é para mim, eu não nasci assim, eu não tive essa sorte". É que, cara, é uma coisa muito complexa, porque normalmente essas relações também, elas são todas emaranhadas na questão financeira. Então, Sim. assim, realidade é o seguinte: existem situações e situações. Quando a situação financeira está emaranhada, precisa primeiro desemaranhar isso para depois pensar na segunda etapa, entendeu? Enquanto se você é uma pessoa que depende, ou se você é uma pessoa, aquilo ali, você não vai conseguir tirar dentro de uma separação. Primeiro você tem que Sim, desenrolar sim, aquilo sim. ali. Como é que você vai querer ficar independente se você depende de mim, É, né? não pode. Se você não é nem bom o suficiente, nossa, é terrível, que doideira. E esse problema todo dessa criação, eu vou puxar agora um pouquinho para relacionamento. Lógico que ela vai causar um impacto nos relacionamentos, né? Quando esses homens entram em relacionamentos amorosos com mulheres narcisistas, que padrões de comportamento acabam se repetindo? E por que muitas vezes eles não conseguem perceber os sinais do abuso logo no início?
Primeiro, porque ele está dessensibilizado, porque ele já tem um referencial completamente tóxico normalizado, como tratamento do silêncio, como punições, né, desqualificações, humilhações, negligência. Então, assim, aquilo ali é o normal para ele. É a referência que ele tem. Então, como é que ele vai perceber que é anormal o que para ele está normalizado? Ele É. não tem essa capacidade de distinguir, porque a vida dele foi sempre construída em cima desse modelo, né, tóxico. Ele é normal. Roberta, e os padrões de comportamento que acabam se repetindo? Então, os padrões de comportamento são os abusos psicológicos, né. É o gaslighting, que é essa distorção da interpretação da realidade, porque toda vez que a realidade se contrapõe a esse personagem idealizado, ele distorce a realidade. Sim. Por isso que é um pezinho lá na psicose, entendeu, porque ele distorce efetivamente a realidade, ele não consegue ver, porque ele precisa se proteger, né. Então ele vai humilhar, diminuir, vai fazer abuso financeiro, vai fazer, tratamento do silêncio, que é parar de falar com a pessoa e ignorar a existência dela, como punição, até a pessoa, inverter e vir pedir desculpa, mesmo ela estando errada, Sim. sabe. Vai fazer uma gama de abusos psicológicos que são naturais dessa dinâmica, assim. Tem uma lista aí de uns 10 tipos de abuso, mas os É. mais comuns são esses. Tá, eu separei aqui uns 3 também. O controle disfarçado, Controle é né. uma questão fundamental para todo narcisista. Porque assim, um exemplo que eu botei aqui, mas a gente pode falar mais do controle, é assim, por exemplo, o cara vai sair com os amigos, aí a mãe vai criar um clima pesado, reclama ou faz chantagem emocional. "Se você me amasse de verdade, não me deixaria sozinho", não sei o quê. Isso aqui está mais até para relacionamento amoroso, no caso, né, mas cabe também dentro de uma chantagem de Sim, psicológico. não, Então porque assim, o que que acontece, né, todo narcisista, seja mãe, seja esposa, é, tem uma tendência a isolar a pessoa do convívio social dela, porque quanto mais isolada a pessoa tá, mais fácil ela é de ser manipulada e ser subjugada. Eu acho que a palavra, assim, que define a relação é um movimento de subjugar o outro, sabe? Diminuir o outro e o outro vai agora fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. você vai minando a pessoa, né, É, e a pessoa chega, ela e acaba ela vai e acreditando. ela vai se diminuindo para caber, ela vai se diminuindo para caber, porque é uma coisa paulatina, não é assim de supetão, Sim, é aos pouquinhos, ela vai te condicionando a evitar problemas. Não é que a pessoa vai se diminuir para caber, ela: "Ai, que saco, não quero brigar agora. uhum. Ai, que saco, quero brigar agora". Tá, e vai aceitando, vai e nisso, o narcisista vai estendendo, né, o limite Sim, sim. da É pessoa. a tortura de cada dia, né, com o tempo você tá minado, É, você acredita que você sabe. só não quer se aborrecer, entendeu? Então você evita aquela fadiga, e aí quando você evita muitas fadigas, daqui a pouco você tá desse Sim, tamanhozinho, sim. sabe, tendo que se encolher. É. Eu essa frase hoje em dia ela é até bem disseminada, mas a primeira vez que eu ouvi, eu entendi muito bem o que que ela significava. Quando você precisa se diminuir para caber no espaço do outro, tenha certeza que esse lugar não é seu. Ah, sim. Essa frase me tocou de uma É forma. maravilhosa, né. É, É o que sabe a Brené Brown, ela tem um TED Talks que ela fala e eu acho o conceito dela espetacular. O contrário do amor não é você, pertencer, porque, assim, para você se sentir amado, você tem que ser quem você é. E se você tem que se encolher para caber, você não está sendo quem você é. Então você está se agredindo para caber naquele lugar. é isso aí. E a pessoa não pode te amar se você não se mostra. Então, o contrário do amor é você se encolher para caber. Sim. Que no caso aí é você criar um personagem, né. É, exatamente. Você vai a expectativa do outro sobre mim é que eu seja XYZ, então eu vou me tornar XYZ, e a pegadinha é quando você se torna XYZ, não era nada daquilo que a pessoa queria, sabe? Ela só queria te diminuir, te desqualificar, falar que você não é tão bom assim, você não é tão boa pessoa assim, entendeu? Porque quando você vira exatamente o que a pessoa queria, ela não tem mais como fazer essa manipulação. E Exatamente. a manipulação às vezes é velada, né, que é a mais É muito cruel, né. sutil, é muito Essa sutil. eu acho que a manipulação velada é a mais cruel que tem.
Aí que tá a diferença maior entre o narcisista homem, do gênero Uhum. masculino, e da mulher. O homem, ele é mais agressivo, coercitivo. A mulher, ela é mais vitimista. Não que o homem não se faça de vítima também, mas ele Sim, faz de outra maneira. sim, sim. Mas a mulher, ela é muito manipuladora através de institucionalizar a culpa dentro da outra pessoa. Você acha que a mulher faz mais velado? A mulher, ela faz mais, ela incute mais ideias, assim, é uma manipulação mais verbal, Sim. sabe, de manipulação mesmo, mas muito através da culpa e muito através da vitimização. A pessoa só consegue te manipular com culpa Quando você aceita a manipulação, quando quando você você aceita que é quando verdade. parte sua concorda com aquilo ali. Se eu Exatamente, falar que seu cabelo exatamente. é verde, você vai falar: "Ah, tá daltônica, tá com probleminha na vista", Será que é verde entendeu. mesmo? Verde não é, né, entende. Então, Aham. assim, quando alguém fala alguma coisa pra mim e eu concordo, eu tenho que olhar pra dentro de mim e falar: "Por que que eu tô concordando com isso? Eu não Sim, tenho direito a fazer uma escolha diferente, é. eu não tenho direito, assim, eu fui coerente, eu fui correto, como que é?", né, porque pra gente ter autoestima no lugar, a gente tem que agir no mundo de uma forma coerente com os nossos valores éticos e morais, Sim, sim. sabe. Se o outro vai passar a perna em mim, porque eu tenho algo em mim que não está curado. Exatamente. É isso aí. E aí eu tenho que curar em mim para falar: "Não, olha, você vem até aqui, É, depois daqui não rola", isso aí. sabe. É. Então, a mim cabe toda a obrigação de curar tudo que me machuca. E eu sei o que me machuca. Só que é aquilo, fazer terapia, né, não é sessão da tarde. Não Não, é. muito pelo contrário. É Jason sexta-feira 13, É, vamos descer no porão e encarar os é demônios, isso aí. entendeu. Precisa de muita coragem. Mas eu recomendo, porque eu vou te falar, depois que você aprende esse lance aí que você está falando, não, essa culpa não é minha. Todo mundo tem direito de repensar a vida, porque assim, acho que a única obrigação que a gente tem é de ser feliz, né? Se não está dando certo aqui, vamos dar um A jeito, gente mas tem com que ser ético também, responsabilidade, com né. ética, A gente tem lógico, que ter ética e lógico, responsabilidade é. afetiva com as pessoas. Até porque se não tiver nem a ética nem a responsabilidade, você já está fazendo tudo errado. Aí depois. Mas aí que É, tipo de pessoa que eu admiro? Isso é uma questão completamente individual e subjetiva. Porque tem gente que admira ser um bilionário, tem gente que admira, ter relações afetivas saudáveis e amorosas. Tem gente que admira, sei lá, ser isolado, morar numa ilha e sim, viver sim. viajando. Cada um tem que ver o que que faz feliz, né, qual é o seu estilo, né, o que vai te dar uma elevação espiritual, fazer você crescer como pessoa, tudo bem. Só que, eu estou falando ainda daquela libertação de você não aceitar o peso da culpa do outro, né. Eu imagino como se fosse um pacote mesmo, espera aí, a responsabilidade, que aí, às vezes a pessoa está jogando aqui no colo, "Aqui ó, isso aqui é culpa tua". Eu hoje, na minha cabeça, fiz 4 anos de terapia, que para mim foi muito bom, e eu sou outra pessoa. Se isso acontecesse comigo, primeiro que eu não dou nem margem de abertura para isso acontecer comigo. Mas se isso acontecesse comigo, depois que eu já tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu chegaria e falaria assim: "Ó, dá licença, esse pacote aqui não me pertence, toma, isso aqui é teu. Sim, Porque isso não é meu, isso sim. aí é teu, não jogue O no primeiro meu colo um peso que não é movimento meu". que qualquer pessoa precisa fazer é ficar no momento presente, identificando o que que ela sente. As pessoas têm um equívoco muito grande de achar que sentir é vulnerabilidade. Sentir Uhum. emoções e os sentimentos são simplesmente sinalizadores do que está acontecendo dentro da gente. Não tem o julgamento de valor, quem dá é a gente. A gente tem que parar de botar julgamento de valor nas emoções e nos Com sentimentos e certeza. olhar com curiosidade. O que que essa raiva está falando de mim? Meu limite foi ultrapassado aqui? O que está acontecendo dentro de mim? Entende? Eles são sinalizadores, não são ruins em essência. Eles É são isso. simplesmente tá te dizendo o que está acontecendo dentro de você. E quando você começa a honrar o que está acontecendo dentro de você, você começa a saber dizer os seus sims e os seus nãos. É, eu acho isso é libertador, tá, porque isso aconteceu comigo, porque quando eu procurei terapia tinha coisas que eu não conseguia administrar na minha cabeça e foi muito bom. E
eu acho que isso não é luxo, não é frescura nem nada. Eu acho que isso já era para ser obrigado desde o primário, sabe como? Como uma matéria, vai fazer terapia. Porque é bom, é bom. Autoconhecimento liberta a gente, É, né. E terapia está intrinsecamente ligado com essa coisa de você entender quem você é, isso quais são os aí. seus limites, quais são as suas necessidades, né, sem julgamento de valor, porque o julgamento de valor traz muito sofrimento. Sim, As idealizações que a gente cria na cabeça, quando briga com a realidade, traz muito sofrimento, então você tem que aprender a administrar sim. isso tudo de uma maneira leve. É porque tem gente, a maioria das pessoas, elas não conseguem, conviver com cobranças, né, se incomodam muito com as cobranças. E depois que eu aprendi em terapia que ninguém me cobra nada, eu que vou saber o que que é bom para mim, eu que sei o que é bom para mim, né. Então, qualquer pessoa se vem e me cobra alguma coisa, eu já questiono logo: "Mas por quê? Isso aqui está te incomodando por quê, se isso não me incomoda?", né. Uhum. É igual falar assim: "Pô, você não tem vontade de casar?". "Não, não tenho vontade de casar". "Por que que eu não tenho?". "Porque a minha vida de solteiro é muito boa". Eu faço tudo que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Eu gosto de conviver comigo mesmo. Não significa que eu seja um solitário, eu tenho vários amigos, se eu quiser ficar com alguém eu fico, não tem essa. Só que eu não tenho mesmo esse estilo dessa coisa assim: "Ah, quero que more comigo, quero dormir de conchinha", eu não tenho isso. Não tenho isso, e quando eu ouço isso, que é o que todo mundo fala, que acho que é o politicamente correto, que está na moda, eu fico com pena dessa gente. Porque, gente, nem tudo é para todo mundo. Não, com É. certeza. Agora, se a pessoa está feliz fazendo isso, parabéns. Tanto é que eu sou juiz de paz, eu adoro fazer casamento e ver a felicidade do casal ali. Adoro isso, né? É muito legal. Só que é muito legal se aquilo está deixando a pessoa feliz, Com certeza. né? E não fazendo para querer provar para um ou para B ou para a sociedade alguma coisa que você não quer fazer. Eu acho que o grande problema é que tem muitos relacionamentos que é o sapato velho com o pé doente, entendeu. As pessoas estão se juntando pelas É, suas doenças, assim, pelas suas, dificuldades. "Ah, eu preciso que o outro cuide de mim". sim. É É, não uma seja dificuldade, conveniência, né? não, não é inconveniência, às vezes é uma fragilidade mesmo, a pessoa tem um trauma, não foi cuidada, então se sente frágil, e aí é mais É complexo, eu perigoso, não é. gosto de julgar as É, pessoas, é. entende? É porque pode virar uma relação de pai e filho ou de De mãe e mãe e filho, filho. entendeu? E aí não é o É, e aí não funciona a longo prazo, depois as mágoas vêm, é. sabe. Para um relacionamento ser saudável, as pessoas têm que se entender inteiras, né, não metade de laranja nenhuma, é Porque o inteira, que parece inteira. eu costumo falar isso, o que parece bonitinho: "Ah, eu estou procurando a metade da minha laranja". O que parece bonitinho, se você parar e prestar atenção, chega ali na frente, fede. É Isso aí é impressionante. dependência emocional, né, eu preciso É, que o outro é, venha me é. completar, né. Isso. E aí eu fico escravo daquilo ali e eu fico muito vulnerável a situações ruins, né. É, Quando eu tenho é. autonomia, quando eu entendo, né, quem eu sou e o que eu trago para a mesa, eu não eu vou fazer escolhas conscientes, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Né, e Uhum. eu fico enquanto tá bom. Mas também não sem ser essa coisa: "Ah, qualquer coisa vai embora", não, não pode ser assim, porque a vida é difícil. É, A vida é. é sempre escolhe ser o difícil, Qualquer entendeu? coisa vai embora também é uma chantagem. É. Não, aí se uma pessoa que fica o tempo todo falando: "Ah, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora", isso é um tipo de manipulação e abuso psicológico, Total, porque total. ela tá só querendo incutir o medo, porque aí ela É, te é. manipula Tipo, com se segura medo. aí, senão você vai me Entende? perder. Não, Ave Maria. E pior que tem gente que vive assim, né. tem É. muita gente que vive de tudo quanto é jeito. E sabe uma coisa também que eu acho, assim, impressionante? Eu falo isso em relação a mulheres, porque mulheres fazem mais isso. Não estou falando que o homem não faça, mas Aham. mulher faz mais. É o pseudo-controle da relação. Ela acha que se ela estiver olhando o celular sem o cara saber, ou então, assim, ficar vigiando o bolso, ou ficar, olhando para onde olha, sabe aquele controle todo? Ela acha que ela tem o controle da situação, que ela é dona da situação. E não é, ela não tem um minuto de sossego. Não, isso é uma tortura, né. É É, uma e é tortura diária. pessoal e é É, e é uma coisa porque a gente tem que ver também até que ponto a outra parte instiga isso, porque narcisista também triangula muito.
Voltando para o nosso Sim, tema, sim. né. É, mas o papo Então é assim mesmo, ele vai e volta. ele tanto o homem quanto a mulher triangula muito, faz essa coisa desse charminho, de tipo: "Ah, não sei quem tá me querendo ali na esquina", entendeu? É, Tipo: se você "Ah, não quiser, tem quem queira. tem 3 aqui", sabe? Aham. E vai incutindo esse ciúme, essa insegurança e tal, e o outro, com o tempo, vai ficando minado também, vai ficando meio doido, Sim, sabe? Então, assim, por isso que eu não gosto de julgar, você tem que ver, cada caso é sempre um caso, e você sim. tem que ver da onde que vem o quê, para entender se aquilo ali é de dentro da pessoa, uma necessidade de controle, porque ela não se garante, porque tem baixa autoestima, porque tá mal, ou se é o outro tá deixando ela doida toda hora dando falsas pistas assim, insinuando coisa e a pessoa vai A pessoa vai ficando ficando doida. é, Eu concordo 100% contigo, realmente, a gente não pode julgar, porque cada caso é um caso. A gente tem que analisar os 2 lados, né, para fazer um juízo de valor, no é. caso. Mas eu concordo contigo. Mas, assim, no geral mesmo que a gente vê por aí, eh, sei lá, eu não sei se a minha visão é um pouco, pesada, mas eu continuo achando que as relações são mais de conveniência do que de amor, porque o amor e a conveniência, eles são parecidos. Assim, uma relação de conveniência, ela não é ruim, só que uma relação de conveniência, ela só tem os olhos para o agora, para o presente. E uma relação de amor, ela tem os olhos para uma construção de futuro. Bom, pelo menos é assim que eu consigo perceber. Né? Tanto é que quando uma relação ela é pautada só na conveniência, se terminar aquela conveniência, acabou. E uma Você relação está de chamando, amor, conveniência de utilidade, assim, para eu entender melhor? não Não uti necessariamente, porque assim, a conveniência ela é uma, é o uma visão, costume. ela é uma visão de presente, ela é uma visão muito, muito atual da coisa. Ela não tem aquela visão de 10 anos à frente, uma visão de construção. É assim, ah, tá bom para mim agora. Então tá bom, fico aqui direto, se ficar assim tá bom para mim. Uhum. Mas isso não significa Que você está disposto a ficar. isso, eu vou ficar enquanto for bom para mim. Aham. Porque numa relação de amor mesmo, que eu acho que tem liga, porque o amor é um sentimento que liga, lógico que tem várias relações de amor que se acabam, se Eu acho acabam. que o amor é um sentimento mais elaborado, e a base do Sim, amor é respeito e admiração. sim, e Não é mais existe amor sem paciente. respeito nem Claro que não. admiração, Eu acho que não existe nenhuma relação sem admiração. A admiração é a porta que se abre. mas respeito É, também é é. fundamental. Que você pode Respeito admirar e não é a base, respeitar, entendeu? respeito é a Respeito é a base base. de qualquer relacionamento saudável. Porque se um levantou a mão para o outro e falou assim: "Ah, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso", até a próxima raiva. Acabou. Eu digo É, até no na questão psicológica mesmo, sabe, que é torturante, é torturante. torturante diminuir o outro, isso é tudo falta de respeito, É né. A minha verdade. necessidade é maior do que a do outro. A minha necessidade, né, do narcisista de me autorregular é mais importante que o seu bem-estar, então não tem respeito. É, engraçado que há um tempo atrás eu falei, ainda agora, eu falei que eu não nasci para isso, né, para o casamento. Mas eu acho que é justamente por isso, porque como meus olhos são muito abertos para esse tipo de coisa, eu tenho um alarme ligado, eu acredito que se isso acontecesse comigo, eu ia explodir na hora. Falei assim: "Não dá, acabou, não tem jeito, não, não vamos pensar, não vamos conversar, acabou". Porque isso para mim é tão insuportável, é tão, inadmissível, que eu não consigo me ver, eu não consigo realmente me ver numa relação assim. Ainda bem, né. Ainda bem, e eu dou graças a Deus por ser assim, apesar de todo mundo achar que eu sou meio estranho, porque: "Ah, você não se liga em ninguém". Não é isso, se bem que também tem um pouquinho disso. Eu acho que uma pessoa para me entender, ela tem que pensar muito parecido comigo, senão não dá. Porque depois que passar aqueles 15 minutos ali de que você fica assim meio encantado, e a realidade? Se não for uma pessoa que tenha uma estrutura, que tenha uma É, muito mentalidade, igual você não vai achar, eu acho que o não, fundamental mas pelo são menos parecido. os valores de base, sabe. Porque Sim, um sim, pode sim. gostar do Fluminense, outro pode um nem gostar do Flamengo, Ah, outro nem não, gostar de ninguém, mas não é isso de que me nenhum, incomoda. entendeu? De não É, é assim, então, eh, senão também se a gente só vai é porque é na divergência que a gente cresce, né. total. A gente alguém muito igual a gente também, você não é desafiado a crescer. É isso que eu costumo falar, uma boa fundamentação faz a gente mudar de opinião, entendeu? Mas as pessoas estão muito rasas, estão muito pichas mesmo.
eu não consigo hoje em dia ouvir uma boa fundamentação. Consigo sim, de pessoas que eu já estou acostumado, que eu sei que Uhum. vão fazer isso. Mas assim, ninguém tem me surpreendido. E eu fico assim: eu não pertenço mais a esse planeta. Eu fico assim, eu não quero morrer não, sabe. Mas eu fico assim: "Gente, eu não pertenço a esse planeta, É, não eu sou um sei. alien". É, Ah, isso tem não significa que eu estou acima de tudo não, é só, não tem nada a ver com alto e baixo, com nível superior, nada disso. O que tem a ver é com uma questão que você falou, de pensamentos parecidos. mas de repente você está faltando aí achar um pouco a sua nova turma, né, porque a gente tem fases na vida, a essência da vida é o efêmero, e aí as pessoas, os assuntos, as coisas mudam de interesse, né. É, eu tenho percebido isso, eu já me afastei de muita gente, e hoje em dia eu ando com muito poucas pessoas, que eu sei que são pessoas que ainda É, acho que a maturidade é, traz isso, né, é, a gente fica mais seletivo, você né. começa a É, selecionar melhor com quem que você é, gasta o seu horário livre, que é isso aí. raro. É, e eu já faço isso já tem um tempo e eu adoro isso, tá. Isso é Então, saudável, né. existem A gente várias se pessoas preservar, a gente se né, porque a gente quando a gente convive com pessoas que depois a gente sai sugado, sai, desgastado, não faz sentido, né. é. Aí, tá vendo, a gente começou a falar aqui, eu botei mais um exemplo aqui, isso que foi a distorção da realidade, né. A gente até entrou por ela também, né. Já falou do É, gaslighting, né. isso aí. E o desgaste diário. Vamos falar um pouquinho mais de desgaste diário, Roberta? É assim, coisas banais, como esquecer de trazer o pão, viram brigas enormes com xingamentos e comparações, e às vezes até o cara ouve isso quando ele já está assim: "Pô, nem isso você consegue, você é um inútil". Mas e normalmente isso quando já está na fase do descarte, né, porque o Já, ciclo né? do relacionamento abusivo, ele começa com love bomb, onde a pessoa te idealiza e ela se sente validada com a forma com que você olha para ela toda encantada, entendeu. E aí depois aquela grandiosidade toda que ela viu em você começa a ameaçar o ego dela, então ela tem que começar a te diminuir. Aí ela começa a te desqualificar um pouco, aí você chegou atrasado com pão, "Pô, não consegue nem trazer um pão quente", e aí vai soltando, assim, sabe, sem ser um grande xingamento nem nada, mas tá sempre ali te minando, te desqualificando, falando que você não consegue fazer nada certo, que nada do que você faz é bom e tal. Aí o clima vai deteriorando, a coisa vai esquentando, aí tem uma briga enorme, aí depois tem a reconciliação, que a gente chama que é o Hoover, a pessoa suga e começa tudo de novo, love É, bomb, é. pá-rá-rá-rá. É o ciclo, né? Só que cada vez é como se fosse uma espiral, cada vez ele vai ficando menor, então é mais tempo de abuso e menos tempo de love, entendeu? Aham. E chega no final já não tem nem mais nenhum love, já não tem mais sexo, já não tem Não mais tem mais nada. nada, É, e é só abuso, 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 que a pessoa tá querendo fazer você ir embora para ela se fazer de vítima. "Olha, ele me abandonou, né, sim. eu aqui com as Sempre fiz crianças, tudo. agora É. tô aqui largada e Aham. tal, não Não sei o quê", reconheceu o meu valor. É. né. Ou, uma grande briga, que aí a pessoa perde a cabeça, segura, vai na sabe, é sempre grandioso, é sempre um espetáculo à parte, assim, sabe. Desde cedo, eu sempre fui muito, assim, reparador dos casais. Então, assim, desde cedo mesmo, dos meus tios, dos meus pais, de vizinhos, quando eu era pequeno eu morava numa rua de casas, né, então, como não era um bairro muito vertical na época, é mais fácil de você conhecer as pessoas, né, os seus vizinhos. E tinha um caso que era muito interessante, que assim, casados há muito tempo, tem coisa de isso eu era pequeno, tá, coisa de 10, 15 anos atrás, o marido faleceu, mas já com mais de 80 anos, muito Uhum. mais, e desde que eu me entendia, que eu nem me entendia ainda por gente, eu sempre vi a esposa assim: "Ah, porque você é um merda. Ah, porque você é isso". E ela mais cheinha e ele magrinho, sabe como? E eu nunca via ele falar nada. E aquilo foi virando uma coisa natural, e assim, ela sempre: "Ah, porque você não fez isso? Vai lá fazer isso, seu filho da puta, que não sei o que lá". Assim, nesse estilo. Nesse nível. Que zero, Falta de né. respeito E total. assim, xingando. E ele não falava nada. Aí eu comecei, depois que eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência das coisas, que ele não falava nada, porque ele nem ouvia, sabe. Ele criou uma proteção. E eu nunca vi eles brigando, porque ele se sentiu ofendido por nada, porque simplesmente ele nem ouvia.
E eu acho que ela era tão dependente daquilo que quando ele morreu, ela ficou, assim, com essa rabugice ali, assim, com os netos. Eu a Sabe, assim, uma coisa muito louca, mas que engraçado, a gente vendo de fora achava que ele devia sofrer muito. Ele deve ter sofrido, até um dia que ele inventou lá um jeito de se proteger. E depois eu ficava assim: "Cara, ele não tá nem aí, ele nem ouve, ele simplesmente sai de perto ou às vezes ainda faz assim, ó, sabe como? Tipo, Tá reclamando de novo. tipo, é, assim, tipo, não me diz nada, deixa". É, né, as E pessoas você vive assim até morrer, e eu acho isso muito triste. eu também acho. Gente, que doideira danada. Vamos para uma outra perguntinha então. O estigma social e o silêncio. A gente já começou a falar também um pouquinho disso, não já? Hã. Na sociedade, o homem é frequentemente, isso aqui é legal falar um pouquinho. O homem é frequentemente visto como forte e protetor, né? Uhum. É uma coisa cultural. Como esse estigma atrapalha para que ele reconheça e admita que está sendo vítima do abuso psicológico por parte de uma mulher? Ah, isso atrapalha muito, né, porque significa ele se sentir diminuído, né, ele vai se colocar no lugar de zoado, né. "Pô, a mulher manda em você", isso até é piada, né, Uhum. assim, tipo, o É. cara: "Ah, Piada de sua mulher tá salão. mandando em É, é. você e tal, não sei o quê". É visto socialmente com um estigma muito grande de desvalor, né. Então esse admitir frágil, fraco, né, e Verdade. isso vai contra a essência do que é valorizado socialmente. Mas não é o caso na realidade, né. Quando a gente está falando de abuso psicológico, a gente está falando do ser humano, e aí a gen não passa por gênero, sabe. Essa coisa do o gênero não impede ninguém de É sofrer, verdade. né, o sofrimento ele acomete todo o ser humano. Então, eh eh obviamente que dentro da nossa estrutura social tem várias coisas que são equivocadas, e essa é uma delas, né, coloca um estigma, um peso que atrapalha a recuperação da pessoa. Porque até para ela enxergar onde ela está em questão de socialmente, eu estou dentro de um relacionamento abusivo, ela se percebe frágil. Então isso diminui mais ainda a autoestima dela. E aí dificulta mais ainda ela sair, né. O ideal é ela buscar informação, buscar uma terapeuta, um terapeuta especializado no assunto, para ela poder entender que não tem nada a ver com uma fragilidade, tem a ver com é como se você plantasse, né, num vaso seco de uma terra seca, envenenada, todo dia botasse um pouquinho de veneno ali e quisesse que essa É, planta florisse e floresce, fica ficasse linda e linda. maravilhosa. Não vai rolar. Não tem como, o ser humano ele é tão simples quanto a plantinha nesse Aham, sentido, é entendeu. verdade. Se você está num ambiente que só te detona, você não recebe amor, você não recebe reconhecimento, você só é cobrado, né, e você já tem os seus traumas, como que você vai sair daquilo ali? Você precisa primeiro se informar, Uhum, buscar alguém que valide a sua realidade para você parar de ficar confuso com gaslighting, né. sim, E aí, a partir daí, você ficar no momento presente e começar a entrar em contato com as próprias emoções para identificar sem julgamento de valor o que que aquela emoção está falando para ela e o que porque a emoção já traz a resposta também. é verdade. Você falou uma coisa muito importante me chamou a atenção aqui. Isso não tem gênero mesmo. Não. E eu sei até que a mulher sofre muito mais isso do que o homem. Mas como hoje eu estou fazendo também uma visão de que o homem também sofre com essas coisas, apesar, lógico, e muito justo que as mulheres têm que botar a boca no trombone mesmo e têm que procurar ajuda, e sabe? E eu sou muito, muito a favor das mulheres serem felizes, e que elas vivam uma vida boa, eh, e com felicidade, com equilíbrio emocional. Mas aqui hoje o direcionamento também é mostrar que o homem também sofre com isso, né? Mais uma vez, a mulher sofre muito mais, Não, mas acho que os 2 é. sofrem, quem tá Não, dentro eu tô sofre falando em igualzinho. quantidade, em quantidade, né, É. em quantidade mulheres sofrem mais, mas homens também sofrem. Só que as mulheres, elas têm, muita proteção hoje em dia, de lei, eh, e de outras formas também, até de chegar num podcast. Tem gente que faz muitos podcasts, você vê a Bia com a Vanessa do Quem Há de Pod, elas tocam muito nesse assunto, acho muito bom, e só acho o seguinte,
que eu, como o meu podcast tem um outro direcionamento, mas eu acho importante porque, como eu gosto de trazer temas de relevância, de interesse público, aí eu acho importante você também falar, né, que homens também sofrem com isso e tem a cultura da vergonha de procurar ajuda, né? Porque a mulher não tem a vergonha de procurar Não ajuda, tem. mas o homem tem, né? Então é Tem tudo uma mulher que questão de também melhorar. tem, né, assim, É. Eu estou fazendo uma questão estatística, não, né? mas socialmente você está É, certíssimo, está perfeita a sua isso. colocação, sabe. Tem um peso danado, né, do homem se sentir, assim, fragilizado com Sim, com a necessidade de isso, buscar isso, ajuda, né. isso. Ele, tem que fazer um esforço a mais, ele vai, assim, quando tá morrendo, sabe. "Agora eu vou, porque senão eu vou morrer", aí ele vai, né. Mas fica muito resistente de buscar, muito resistente. Inclusive até nessa penúltima aqui que eu botei aqui, eu até entrei um pouquinho, a gente falou o papel da lei e da cultura brasileira, né. No Brasil, as leis de proteção são muito voltadas à defesa da mulher, o que é justo dentro de um contexto histórico justíssimo, Né. justíssimo. Mas, como ficam os homens que sofrem abusos em silêncio? Existe algum caminho legal ou cultural para que eles também tenham esse espaço de proteção e acolhimento? Eu acredito que tem, assim, mas só que não é tão divulgado. Agora, a hiperproteção realmente é para a mulher. E, às vezes, alguns homens que não saibam também que eu vou te falar uma grande verdade, eu não tenho muita certeza se a Lei Maria da Penha também tem esse tipo de proteção para o homem, que eu acredito que não. Mas, Não. assim, aí no caso tem que ser provado, tem que ser com inquérito, eu acho que tem que ir por uma Olha, outra via. você meteu a mão num vespeiro danado, É, hein. Mas é. vamos lá, vamos pensar aqui junto. É, é. Porque, assim, o que que Porque acon nada aqui é a é. verdade absoluta, aqui é um bate-papo, né, um debate aqui que a gente vai jogando também ideias É, no ar, né. a questão da É, da lei da Maria da Penha é muito mais pelo feminicídio, né, sim. porque, assim, é aquela coisa, né, o homem tem medo que a mulher fale mal dele, a mulher tem medo que ele enforque ela, É entendeu. Assim, verdade. tem uma É, distância muito gigante grande. entre os medos, né, É. e a realidade do que: "Ah, vou ficar difamado ou vou sair morta", sabe. Então, É. existe uma necessidade real dessa proteção maior por uma questão de fragilidade Sim, social e física, o que eu concordo né. plenamente. Mas, quando a gente vai falar de como se preservar, como se proteger, tanto para um quanto para outro, é na questão do autoconhecimento. É na questão de você passar a se validar, você passar a acreditar em você, no que você está vendo, no que você está sentindo, no que você está ouvindo, Verdade. entende? Porque quando você se fortalece, você consegue meios para se movimentar. E assim, porque você vai: "Ah, vou entrar numa briga judicial", tanto um lado quanto o outro, narcisista adora judicializar as coisas para Adora um fazer desgaste. um desgaste, Aham. financeiro, entendeu, um abuso jurídico, isso é muito real, acusa muito de, eh fazer alienação parental, porque eles fazem Sim, muito. Então, sim. assim, eles acusam muito do que eles fazem, sabe. E eles usam muito o judiciário para isso. Ah, como que a pessoa vai se proteger? Não tem muito como ninguém se proteger dentro do judicial, porque tem que trazer provas e é tudo muito sutil. Então vai ficar um jogo de quem disse, quem não disse, como é que é, vai ser um É, filme Tarantino, sangue pra tudo quanto é lado, entendeu. ou então uma Anos de novela mexicana. Anos de judicialização, aquela coisa. Então, assim, podendo evitar é sempre melhor. Muito bom. Podendo evitar briga com o narcisista é o melhor, porque ele quer uma briga. Uhum. Então você não vai pro play, entendeu? Porque A saída é não ir pro play. se não tiver conflito não Vai tem arrumar narcisismo. outra pessoa pra você lidar e se Aham, autorregular, comigo não. aham. Entende? Então, assim, demência é fundamental para Abstrai, finge demência. finge demência, assim, a pessoa tá implicando, a pessoa tá perturbando, só que você finge demência, não é É. comigo. É porque você não dá cartaz, né, aí aonde a gente Você não dá não dá a sua cartaz não tem show. energia, você não É, pode botar a sua isso, energia naquilo isso, ali, entendeu. O problema é dela, ela tá desregulada, ela que se é. regule, ela Ah, quer o problema é dela, aí caiu lá ela. naquele casal que eu te falei, quando ela falava
Ele entrou nisso aí. É, Que a gente chama deixa, tem uma técnica, né, a técnica da pedra cinza, que é você se tornar a pessoa mais insossa, igual a pedra cinza. Não exatamente mexe, não isso, tem cor, exatamente não isso. Não sou nada. não é nada, é uma pedra cinza, Aham. entendeu. Então, quanto menos você dá de suprimento ao narciso, menos poder eles têm com você, porque eles são grandes ilusionistas, e você tem que quebrar a ilusão de que eles têm algum poder. Você que está dando poder. Quando você tira essa autorização, eles param de ter força e alguma ingerência na sua realidade, entende? Você É, que está dando palco. é verdade, Tem que parar de dar palco. é verdade. O que me leva aqui para a última questão, porque senão vira uma minissérie, né. A gente até começou a falar, mas vamos falar um pouquinho mais. As estratégias de enfrentamento e prevenção. Que conselhos práticos a psicologia pode oferecer para um homem hoje que está preso em um relacionamento com uma mulher narcisista? E o que ele pode fazer para se fortalecer emocionalmente e não repetir esse ciclo futuro nas relações? A gente está até falando É, disso, a gente vou né. vou resumir aí o que a Isso gente já aí, um falou, né. resumão. É, É é. é é ele buscar ajuda, de preferência buscar uma terapia, pelo menos nem que seja nesse início, para ele conseguir ter a realidade dele reforçada, para ele sair dessa confusão mental que se encontra, porque estar num relacionamento narcísico é muito confuso, porque o Uhum. que é dito e o que é feito são 2 coisas diferentes, isso cria, dissonância cognitiva nas pessoas e elas ficam, assim, meio nevoada, entendeu, numa Sim. neblina, não conseguem entender o que está É, parece estar num acontecendo. torpor, não É, consigo não exatamente. Então não a sei o que primeira está coisa é ela acontecendo aqui. É. entender o que está acontecendo, buscar informação e voltar para si, Uhum. né, se questionar: "Por que que eu fico culpado perante determinada situação? Sim, O que que isso está dizendo de mim?", né, "Por que que o outro tem o poder de me manipular?". Aonde que é o meu calcanhar de Aquiles, aonde que são os meus botões, e começar a curar dentro dele o que deixa ele suscetível a essas manipulações. É buscar o poder dele para ele de volta, entende? sim. Ninguém vai vir salvar ele. Tudo é ferramenta, a terapia é ferramenta, informação é ferramenta, mas quem tem que fazer o trabalho é a pessoa. Você pode esticar a mão e dar a ferramenta. Olha, a ferramenta pra você usar é essa. A pessoa pode escolher não usar, Sim. entende? Mas ela Então sabe que existe a mas, ferramenta. É. então, primeira coisa é se informar, buscar ajuda e, olhar para dentro, né. O que que eu normalizei? Aonde que eu vi aí o que não existia? Aonde que eu fui corresponsável pelo que está me machucando? E tirar a participação dele do filme, entendeu? Muito bom, excelente. Então, vê se eu estou certo. Para evitar esses sofrimentos, a melhor coisa para quem está passando por isso é procurar autoconhecimento. Vai se informar, vai procurar uma terapia, porque a pessoa que se conhece, ela não se permite a passar por isso, porque ela tem uma visão prolongada, que ela sabe que aquela estrada vai para um lugar que ela não Não, quer ir. sabe o que que mantém as pessoas num relacionamento abusivo? Hum. O fake future, que é aquele, sabe aquele desenho do Pica-Pau que ele fica lá com a cenourinha em cima do burrinho, e lá vamos nós, e o Aham, burrinho vai, aham. e ele: É, "Lá na frente eu te é. dou a Vai dar tudo cenoura". certo lá na frente. É. Porque todo narcisista é assim, né, tem a briga, tem o horroroso: "Não, mas eu vou melhorar você agora, a pessoa Sim, maravilhosa que você sempre quis". Então ele tá sempre é uma desilusão e depois uma esperança, uma desilusão, uma esperança, sim, eles sempre conseguem incutir essa esperança de que o futuro vai ser melhor e que tudo vai ficar bom. sim. Enquanto você ficar acreditando no futuro, depois de você ter passado por 20 ciclos desse, acorda, não tem É, futuro, é. entendeu? Porque, Levanta. essa sedução não cabe aí, porque Chega isso uma hora que você tem que falar: "Eu não é. posso continuar acreditando que vai ser melhor se a pessoa já fez isso comigo 20 É. vezes". Aí quando você olha para trás, passaram 10, 15 anos, nunca melhorou. Porque, isso é uma sedução, só que Sim. sedução é você Isso prometer é uma aquilo que você nunca vai manipulação, entregar. exatamente, né, é um fake É, future, é um é, futuro falso. é isso Ele aí. tá sempre te instigando com aquela imagem maravilhosa e perfeita daquele futuro, assim, linda, Nossa, é de né, conto de de fadas, de conta de filme. É. então, enquanto você cair e aí é sua responsabilidade, fala: "Por que que eu continuo acreditando depois da pessoa ter me provado 20 vezes de que não rola, Aham, de que ela não cumpre a é. palavra Que eu dela? tô esperando aqui? Por que que eu É, continuo aqui nessa?". É aham. tudo pra gente, a saída pra dentro. Isso aí. É Entendeu? fazer a ego trip. A É, viagem ao fundo do ego, vai lá dentro de você, porque todas as respostas da gente estão dentro da gente. É, exatamente. mas a gente precisa de ajuda profissional para isso.
É né. bom, é sempre bom, né. É isso aí. Roberta, eu te agradeço muito, muito, muito a você ter, conseguido dar um espacinho na tua agenda para vir aqui prestigiar o Contra a Corrente Podcast, que foi uma luz, abrilhantou, nossa, o nosso podcast aqui. Quero pedir para você deixar as suas redes sociais aí, se as pessoas, quiserem entrar em contato contigo, quiserem fazer terapia contigo, como é que elas te acham? Tá ótimo, Né. vou Ah, deixar. e agradecer por esse papo maravilhoso, né, que enriqueceu, que eu tenho certeza absoluta que se não vai ajudar quem está assistindo, ajuda alguém que ele co a que a pessoa está assistindo Conhece. conhece, Tá ótimo. tá. O privilégio foi todo meu, né, sempre um prazer. Ah, que bom. Diz aí suas redes sociais. O meu Instagram, né, é Contem Psicologia, e lá tem muita informação sobre narcisismo, pode, me chamar por lá que eu respondo. E eu tenho o WhatsApp, que é 21 988331288. Tá. Aí é lance de consultório, rede social, celular. Eu vou deixar também tudo, descrito aqui abaixo aqui nesse episódio, e qualquer dúvida que você tenha, entra em contato com a doutora Roberta aí que, de repente, vocês fazem uma terapia boa, né, porque ajuda muito e dá uma Ajuda, qualidade de vida que, ajuda, nossa, liberta, né, né. liberta. Tá legal. Roberta, muito obrigado mesmo, tá? E até a Obrigada a próxima com você. outro tema aí, porque você há de ser uma habituê da casa. Prazer foi todo meu, muito obrigada pelo convite. Valeu. Meus amigos, e até a próxima quinta-feira com mais um convidado, ó, super bom. Valeu.